Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar visualizando este vídeo, ou escutando esta mensagem, mas eu quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Que Deus venha abençoar-te de uma maneira extraordinária e maravilhosa. Eu sou o pastor Wilson Nascimento, pastor da igreja Missão Integral Ágape Assembleia de Deus em Barcelona, na Espanha. E nós queremos abordar um tema que é motivo de muitas polêmicas, é um tema muito discutido, algumas igrejas, inclusive, abominam este tema, alguns pastores, alguns pregadores, algumas pessoas menosprezam, desprezam, rejeitam e negam, a doutrina da prosperidade. E nós queremos, juntamente com vocês, meditar neste tema. Queremos, quem sabe, de uma forma muito simples, abordar este tema, mostrando para vocês que a prosperidade é um tema 100% bíblico. O que nós não podemos fazer é simplesmente tomar a prosperidade como uma doutrina central para o nosso culto, para nossas igrejas, para o nosso ministério, enfim, como alguns pastores, alguns pregadores, algumas grandes igrejas, as quais eu não quero aqui citar o nome por uma questão de ética, uma questão de educação religiosa, cristã, por uma questão simplesmente ética. Nós entendemos que a prosperidade ela tem um cunho bíblico, porém algumas igrejas extrapolam, alguns pastores extrapolam, alguns pregadores a têm como um ponto central no seu culto a Deus, fizeram da prosperidade ou fazem da prosperidade uma doutrina simplesmente central no seu culto, na sua denominação, enfim, aonde eles realmente exercem a sua função eclesiástica, pastoral, ministerial, pastores presidentes, inclusive, de grandes organizações religiosas. A questão é o seguinte: é pecado ou é errado buscar ou desejar a prosperidade? Eu gostaria de abordar aqui pelo menos 5 itens importantíssimos dentro desta pequena meditação com vocês. Primeiro, a prosperidade tem que vir de Deus. Segundo, tem que ter respaldo bíblico. Terceiro, quem prospera é Deus, a seu tempo. Quarto, para que queremos ser prósperos ou para que queremos a prosperidade? E quinto, Deus deseja prosperar os seus filhos. Deus é o idealizador da prosperidade, não doutrina da prosperidade, senão que da prosperidade. A prosperidade ela é bíblica. Quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 39, 2 e 3, é o texto que eu quero tomar por base, dentre muitos textos bíblicos, muitos textos sagrados, eu quero fazer menção deste texto de Gênesis 39, 2 e 3, que fala sobre José do Egito. E a palavra vai nos dizer o seguinte: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Vou repetir. E foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E para olharmos mais adiante o texto, a Bíblia diz que ele, então, aproveitou deste momento, aproveitou, desta grande unção, se assim podemos dizer, que estava sobre a vida de José. E o que ele fez? Colocou tudo sobre a responsabilidade do jovem José.
colocou José como administrador da sua casa, do seu patrimônio, dos seus bens, e Deus o abençoou de uma forma extraordinária, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Então vamos ver o seguinte: primeiro, a prosperidade tem que vir de Deus. Veja bem que a Bíblia diz que quem prosperou José foi o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele. E a Bíblia diz que porque o Senhor estava com ele, tudo quanto ele fazia, aonde ele colocava suas mãos, a decisão que ele tomava, os projetos que ele idealizava, prosperavam, porque o Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com ele. Então nós percebemos que a prosperidade que estava na vida de José, ela vinha de Deus. A prosperidade que estava na vida de Abraão, ela veio de Deus. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos que Moisés foi um homem abençoado e próspero por Deus. Nós vemos que Josué e Caleb, de igual maneira, foram abençoados por Deus. Nós vemos que Salomão foi um homem abençoado por Deus, porque a Bíblia diz que quando Deus disse a Salomão: pede-me o que tu quiseres e eu te darei, eu te entregarei nas tuas mãos. E a Bíblia diz que então Salomão não pediu outra coisa ao Senhor, senão conhecimento, sabedoria para conduzir o seu povo. E a Bíblia diz que Deus então diz a Salomão: porquanto você não me pediu bens, riquezas, fazenda, gado, ovelhas, enfim, riquezas terrenais, eu não somente te abençoarei com sabedoria, te prosperarei com sabedoria, te encherei de sabedoria. Mas também o Senhor diz para ele: mas também eu te abençoarei sobremaneira, te enriquecerei, em outras palavras, te prosperarei. E a Bíblia diz que Salomão não somente foi um homem mais sábio da terra, mas também um homem rico, um homem próspero. Nós vemos que a Bíblia diz que também Deus prosperou os 4 jovens na Babilônia: Sadraque, Mesaque, Abednego, isto é, Misael, Azarias e Ananias, e também a Daniel, o qual Deus colocou como governador do Egito. Não foi o faraó que o colocou, senão foi Deus. O que nós queremos dizer com isso? É que quem prospera é Deus. Que a prosperidade, em primeiro lugar, ela vem de Deus. E quando a prosperidade vem de Deus, ela vem carregada não somente de riquezas terrenais, mas ela também traz consigo outros atributos, traz consigo outras benesses, traz consigo coisas maravilhosas, tremendas, porque o nosso Deus, ele não somente é o dono do ouro e da prata, mas o nosso Deus é o Deus, é a fonte de todo conhecimento, é a fonte de toda riqueza, é a fonte de toda prosperidade, é a fonte de vida, de poder, autoridade, unção, graça, glória, vigor. O nosso Deus, ele é um Deus proeminente, é um Deus que tem primazia em abençoar os seus filhos. Segundo, tem respaldo bíblico, sim. A prosperidade, ela tem respaldo bíblico. Agora bem, ela tem que ser uma prosperidade, como já bem dizemos, bíblica. Não pode ser esta prosperidade que as igrejas neopentecostais anunciam, pregam. O seu culto todo tem a finalidade de arrancar das pessoas dinheiro, patrimônio, bens. Não, esta prosperidade, ela não tem respaldo bíblico, porque nós entendemos que a prosperidade bíblica, como bem disse, ela tem que vir de Deus, ela vem de Deus, e ela precisa estar pautada
naquilo que diz a preciosa e bendita palavra de Deus, mas ela tem respaldo bíblico. A Bíblia diz que Deus prosperou, o Senhor estava com José e ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio, na casa do homem forte de Faraó, na casa de Potifar. Aonde ele colocava sua mão, a bênção de Deus fluía. Por quê? Porque ele tinha a aprovação de Deus, a bênção de Deus, ele tinha realmente a mão do Senhor sobre a sua vida. Então, nós entendemos que a prosperidade ela tem respaldo bíblico. Agora, o que ela não pode realmente, como disse no princípio, se tornar numa arma perigosíssima, se transformar simplesmente no centro do nosso culto. Não, ela precisa realmente ter respaldo bíblico. Em terceiro lugar, quem prospera é Deus e a seu tempo. Em Eclesiastes, no capítulo 3, a Bíblia vai nos ensinar, nos dizer através do homem próspero, do homem mais sábio da terra, o rei Salomão. A Bíblia diz que Deus o prosperou ao seu tempo. A Bíblia diz que Salomão foi um homem próspero. E lá em Eclesiastes capítulo 3 diz-nos a palavra que tudo tem o seu tempo e para todas as coisas tem a sua hora. Ou seja, o nosso Deus quer lhe prosperar. Agora, espera o tempo dele, faça a sua parte, estude, faça a sua parte, vá atrás, faça a sua parte, trabalhe, faça a sua parte, não queira viver às custas dos outros, não faça do ministério um cabide de emprego ou de prosperidade, como muitos têm feito, não faça da palavra de Deus, do próprio Deus, um instrumento ou uma ferramenta ou objeto do seu prazer e simplesmente de busca à prosperidade, não, porque isso não tem respaldo bíblico. Agora sim, você pode desejar, não é pecado nenhum, e sim, Deus é quem prospera. Deus a seu tempo, se você for fiel, temente, buscar ao Senhor, mergulhar na sua palavra, fazer a sua vontade e, acima de tudo, se o próprio Deus perceber que o seu coração não tem inclinação para as coisas desta terra, para as coisas deste mundo, e o próprio Deus perceber que você não vai fazer da prosperidade simplesmente um bezerro de ouro ou um Deus para que você venha perder a sua salvação, perder a sua alma, perder a prioridade principal, que é o céu, com certeza Deus não lhe prosperará. E se acaso você prosperar de uma forma ilícita, Deus tratará contigo, porque o nosso Deus não é um Deus de falcatruas, o nosso Deus é um Deus de verdade. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, homens prósperos. Nós vemos que o próprio Davi, a Bíblia diz que Deus o enriqueceu de uma maneira tremenda. Quando Davi propõe construir o templo a Deus, não construiu porque Deus não o permitiu, sendo ele um homem sanguinário, um homem de guerra, mas Deus prometeu que o seu filho, então, construiria o templo para adoração. E a Bíblia diz que quando ele pede ao povo que traga ouro, prata, bens, madeira, acácia, a palavra nos informa que chegou o momento que o próprio Davi disse ao povo: chega, basta, não trago mais, porque os celeiros já estavam fartos, cheios de todo tipo de bens, todo tipo de materiais, para que então o templo fosse levantado. E sem falar no dinheiro, ouro, prata, bens, pedras preciosas, que o povo trouxe, e Davi então colocou contadores, colocou homens, tesoureiros, para receber o dinheiro do povo, para que então a casa de Deus fosse levantada, e posteriormente, quando Deus levanta Salomão, Salomão constrói a casa ao Senhor. Davi foi um homem próspero. Em quarto lugar, para que queremos ser prósperos? Para que você quer ser próspero? Para que você quer riquezas?
Para que você quer fazendas, carros de alta gama, mansões na terra? Primeiro que a Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Jesus disse, mas antes bem, ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem. Jesus foi muito enfático quando ele disse, aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Meu querido, minha querida irmã, para que você quer ser próspero? Para que queremos a prosperidade? Para o nosso bem-estar? Para o nosso luxo ou para a luxúria? Para acabarmos pecando contra Deus? Conhecemos homens que quando eram simples, quando não tinham muitos bens, serviam a Deus com sinceridade, serviam a Deus com dedicação, bastou apenas prosperarem, enriquecerem e acabaram caindo no pecado do engodo, acabaram simplesmente pecando contra Deus, alguns adulterando, outros simplesmente esfriando na fé, outros simplesmente envaideceram, se tornaram arrogantes, prepotentes. Enfim, para que queremos a prosperidade? Para que seremos ser prósperos? Se você realmente quer ser próspero para ser uma bênção nas mãos do Senhor, para abençoar a obra de Deus, para simplesmente servir melhor ao Senhor e, acima de tudo, investir no seu reino, tenha certeza de uma coisa: o Deus de Abraão, o Deus de José, certamente estará contigo, e ainda que neste momento, hoje, você não possua nada, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que se você deseja prosperidade, com objetivos claros de ser uma bênção na mão do Senhor, eu quero profetizar pela palavra que Deus o prosperará, que Deus a prosperará, e certamente você será uma bênção nas mãos do Senhor, na sua obra, para o seu reino, para a obra missionária, para a obra de caridade e para tantas obras que a igreja realmente precisa de que você nelas invista. Portanto, que Deus te abençoe, né? Em quinto lugar, Deus deseja nos prosperar. E aqui eu termino a minha meditação dizendo para você que Deus é o idealizador da prosperidade. E Ele deseja nos prosperar. Ele prosperou os homens do passado, Ele prosperou os homens na atualidade. Muitos homens hoje são tremendamente prósperos, tá? Como foi o caso de John Colgate, né? De sapateiro passou a ser um grande empresário da Colgate ou da Colgate, hoje é Gessilever, é o grupo Gessilever, como o próprio, aleluia, Abraham Lincoln, que também foi um homem temente a Deus. Nós podemos perceber que muitos homens, empresários, milionários, ricos no Brasil mesmo, nós conhecemos grandes homens, e na história da humanidade nós tivemos homens como Shakarian, como tantos outros, nós tivemos homens eruditos, homens conhecedores da ciência, da tecnologia, né? E homens que realmente foram uma bênção de Deus, como os proprietários da Caterpillar Mundial, homens crentes, fiéis a Deus, e Deus os prosperou de uma forma extraordinária. Deus deseja nos prosperar. E para isso nós precisamos ter em conta que quando Deus nos prospere, nós devemos simplesmente ser mordomos, ser dispenseiros e dizer ao Senhor e deixar o Senhor à vontade para que Ele nos ajude a administrar a prosperidade que Ele nos deu, os bens que Ele nos deu, os viveres que Ele nos deu, e que nós possamos fazer uso de tudo isso para unicamente glorificar, exaltar e bendizer o seu nome. Que Deus te abençoe neste dia e que você possa ser próspero, que você possa ser uma mulher próspera, um homem próspero. Eu quero orar a Deus e pedir que Deus te abençoe e faça de você uma empresária,
faça de você um empresário bem-sucedido. Deus faça de você um agricultor bem-sucedido. Deus faça de você um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Para quê? Para que através da prosperidade de Deus na sua vida, você possa investir no reino de Deus, na obra de Deus, para que missionários sejam sustentados, para que igrejas sejam abertas, para que centros de drogadicção, centros de recuperação, para que casas de apoio a mulheres, a jovens violadas, a mulheres maltratadas, para que escolas, faculdades evangélicas possam ser abertas através daquilo que Deus te der. Daquilo que Deus te der. E não se esqueça de uma coisa, é que se Deus te der alguma coisa, se Deus nos der alguma coisa, é para que simplesmente nós sejamos dispenseiros da multiforme graça, vontade e prosperidade de Deus na nossa vida. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e a minha palavra de oração é essa, que Deus te prospere de uma forma maravilhosa. E quando isso acontecer, não te esqueça que tudo isso é para que o seu nome seja glorificado na tua vida e, acima de tudo, o reino de Deus ganhe e você possa e nós possamos todos juntos usufruirmos das bênçãos de Deus através da prosperidade bíblica. É pecado ou errado buscar ou desejar a prosperidade? De forma alguma. De forma alguma. Não é pecado. Não está errado. Agora sim, o que devemos fazer, como eu já disse, aqui encerro minhas palavras, é pedir ao Senhor que nos prospere, nos abençoe, nos enriqueça, nos entregue os tesouros escondidos da terra nas nossas mãos, para que nós possamos usá-los para o louvor, a honra, a glória do nome daquele que vive e reina para todos sempre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega de Israel, o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do nosso Pai Celestial, o grande Elohim, o nosso Jeová Jiré. Querido, que Deus te abençoe. Meu abraço e seja abençoado, e seja prosperado, e seja prosperada, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.